Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus vão ser soltos um dia depois da prisão. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade ao casal. O plantonista do Judiciário no Rio de Janeiro, desembargador Círio Darlan, atendeu o pedido da defesa e concedeu liberdade a Garotinho e Rosinha. A decisão foi tomada menos de 24 horas após a prisão preventiva do casal. O desembargador determinou também a proibição de contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados dos ex-governadores com outros réus ou testemunhas do caso. Além disso, eles devem entregar os passaportes e comparecer todo mês à justiça para comprovar sua residência. Garotinho e Rosinha vão responder ao processo em liberdade. A decisão menciona que a defesa enfrentou dificuldade de acesso aos autos do processo e destacou que falta embasamento para a prisão. Além do casal, outras 3 pessoas foram presas nesta terça-feira por suspeita de participação em um esquema de superfaturamento de contratos da Prefeitura de Campos dos Goytacazes. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 60 milhões de reais, segundo delações feitas à Força Tarefa da Lava Jato. Esta foi a 4ª vez que Antony Garotinho foi preso e a 2ª prisão de Rosinha Mateus. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil cumprem na manhã desta quarta-feira 105 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em 14 estados do Brasil e em mais 6 países. Esta é a 5ª fase da Operação Luz na Infância. Pelo menos 24 pessoas já haviam sido presas nesta manhã. Uma delas foi detida nos Estados Unidos. As ações são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Força Tarefa apura crimes de pornografia infantil e de exploração contra crianças e adolescentes. Nesta fase, foram analisados 312 mil arquivos. No Brasil, a operação está em andamento em alguns estados, entre eles São Paulo e Rio de Janeiro. O governo anunciou que errou nos cálculos do fundo eleitoral de 2020. Com isso, os partidos vão deixar de ganhar mais de 600 milhões de reais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê a destinação de 2 bilhões e 500 milhões de reais para os partidos que vão participar das eleições no ano que vem. O valor foi questionado e o Ministério da Economia anunciou que ele será revisto e vai cair para a casa de 1 bilhão 870 milhões de reais. Em nota, a pasta disse que cometeu um erro na estimativa e a situação poderia ser pior para os cofres públicos. Inicialmente, parte dos parlamentares queria 3,7 bilhões do orçamento da União para o financiamento das campanhas. A proposta, porém, foi muito criticada. O orçamento federal está apertado por causa da grave crise fiscal que o país enfrenta. Segundo a estimativa do LDO, o governo vai ter o menor valor para investimentos em 13 anos. Por isso, a ordem do presidente Jair Bolsonaro é apertar os cintos e cortar os gastos. No destaque internacional, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje que o governo da Colômbia está usando a mobilização das Farc com a intenção de iniciar um conflito com o país vizinho. O chavista decretou alerta na fronteira entre as duas nações. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou nesta terça-feira o governo da Colômbia de utilizar a mobilização de dissidentes da extinta guerrilha das Farc para uma manobra visando começar um conflito militar entre os dois países. Ordenei ao comandante estratégico operacional da Força Armada Nacional Bolivariana e a todas as unidades militares da fronteira a declarar um alerta laranja frente à ameaça de agressão da Colômbia contra a Venezuela. Maduro não detalhou o que significa esse alerta na fronteira e culpou Bogotá por provocar uma escalada com acusações falsas. O presidente também convocou exercícios militares na fronteira binacional entre 10 e 28 de setembro. O líder colombiano Iván Duque acusou Maduro de abrigar um grupo dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. No final de agosto, o ex-número 2 do movimento guerrilheiro Iván Márquez anunciou a retomada da luta armada. Desde que assumiu o poder em 2013, Maduro faz frequentes denúncias sobre planos dos Estados Unidos e de seus aliados regionais, incluindo a Colômbia, para derrubá-lo e assassiná-lo. Já o líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, prometeu colaborar com a Colômbia para localizar os grupos irregulares. O governo de Israel comunicou hoje que vai enviar uma delegação de especialistas
em catástrofes naturais para ajudar o Brasil nos incêndios que devastam a Amazônia. As informações foram divulgadas pelo Ministério Israelense das Relações Exteriores. Entre os profissionais estão bombeiros e especialistas em resgate que devem partir na noite dessa terça-feira para o Brasil com o objetivo de colaborar com as autoridades locais. Apesar de aceitar a ajuda de Israel, o presidente Jair Bolsonaro rejeitou a colaboração de 20 milhões de dólares desbloqueada pelos países membros do G7 para lutar contra as chamas na Amazônia. Autoridades israelenses já haviam oferecido, na semana passada, o envio de 100 toneladas de material de combate a incêndios. As relações entre Brasil e Israel se fortaleceram desde a eleição de Bolsonaro, um aliado próximo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Para encerrar, uma pergunta. Você já criou o hábito de praticar exercícios físicos? Os médicos recomendam meia horinha por dia para se manter um pouco mais saudável. E espaço para isso não falta. Hoje em dia, são mais de 34.500 academias espalhadas pelo Brasil. Isso coloca o país em segundo lugar no ranking mundial em número de espaços fitness. Vamos conferir na reportagem. 30 minutos de atividade física por dia é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde para se manter saudável. Mas nem todo mundo segue isso e continua a seguir a vida na velha rotina. Levantar cedo, trabalhar, pegar trânsito, chegar em casa, dormir tarde. Uma pesquisa realizada pela OMS em 2018 mostra que 1 em cada 4 adultos é sedentário. E um dos principais motivos é não praticar exercício físico. Mas já que a rotina faz parte e não tem para onde correr, o jeito é encontrar uma solução para aliviar esse cansaço. E sabe onde milhares de brasileiros encontraram? Na academia. Melhorou, porque daí o estresse, né, do dia a dia, e daí faz com que a gente melhore. Principalmente a gente tem mais ânimo, né? Depressão, essas coisas, né? Que às vezes a gente tem, né? Por causa do dia a dia. Então a academia, para mim, é bom por causa disso. E claro, todo esse novo costume se tornou um mercado muito lucrativo. O mercado do mundo fitness. O Brasil é o segundo país com o maior número de academias do mundo. São mais de 34 mil unidades que só no ano passado movimentaram mais de 2 bilhões de dólares. E diante de tantas opções, as empresas sempre buscam se destacar no mercado com o que há de mais moderno. "20 minutos aqui na nossa máquina equivale a mais de 2 horas dentro do mar. Cansa bastante, viu? Mesmo eu já sendo surfista, pega um pouquinho, mas depois que você pega o jeito, fica craque. E se você pudesse fazer exercício sem muito esforço e usando apenas um colete eletroestimulador? Para o educador físico, o que é o bacana? Ele serve como para um complemento para uma musculação, para um funcional, para outras atividades. O que ela faz? Ele trabalha um estímulo mais profundo que as outras atividades acabam não fazendo. Então, principalmente para aquela mulher que quer melhorar o tônus no bumbum, melhorar a celulite, o homem que quer trabalhar um pouco mais a região do abdômen, ele vai ajudar a potencializar o resultado. O mundo fitness já faz parte da vida de muita gente. Só no Brasil, 8 milhões se matricularam em uma academia. E você também vai fazer parte do movimento pela saúde e cuidado com o corpo? É isso aí, todo mundo no movimento pela saúde, vale a pena. Eu fico por aqui, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.